Para começar, vou fazer um apanhado rápido da questão natural, né? Vocês têm aí um mapa de altitude, onde essas áreas verdes são áreas de planície, né? As áreas laranja, um pouco mais escurecido, são as áreas de planaltos. E essa área aqui onde você tem, vocês conseguem ver o mouse aqui, né? O Tibete, Gomud, né? A província de Qinghai, vocês têm ali os dobramentos modernos, né? Ali nós temos altitudes que chegam a praticamente 8.000 metros, a Cordilheira do Himalaia. Então, a primeira anotação que eu faria aí seria exatamente a ideia de que o relevo chinês tem 3 compartimentos, né? Vou fazer, então eu tenho dobramentos modernos, planaltos interiores e planície costeira. Então podemos falar que são degraus, e do jeito que esses degraus estão postos aí no território, queridos, nós podemos pensar que isso gera rios exorreicos. Avançando aí um pouquinho mais, nós temos a questão do clima. Tá? O clima predominante são os climas chamados temperados. Então, de modo geral, você vê que o Trópico de Câncer passa bem ao sul da China. Então, mais de 97% do território chinês está na zona temperada, tá? Do hemisfério norte, claro. Então, 97% do país é temperado. Só que eles têm as variações, né? Você tem essa região nordeste aqui, que é a região temperado mais típico, com 4 estações bem definidas. Aqui o deserto de Gobi, né, da Mongólia, que desce para a Mongólia interior, na China, e a região de Urumqi aqui, que é árido, um clima temperado muito mais árido. Embaixo aqui o frio de montanha, por causa da altitude, né, quanto mais alto, menos temperatura menor. Um subtropical típico, parecido com o nosso aqui, né? Qual a diferença do subtropical aqui para o temperado, da forma como eles consideram? O subtropical aqui ele tem verões um pouquinho mais quentes, invernos um pouquinho menos frio. Então, o temperado aqui do Nordeste é mais intenso, as 4 estações estão melhor definidas. E embaixo, o tropical de monções, aquele clima que você tem chuvas no verão e secas no inverno. São praticamente 2 estações só, verão chuvoso e inverno seco. Tá certo? Avançando um pouquinho mais, então a hidrografia, você tem aqui um rio, acompanhe o mouse aqui, ó, esse rio é chamado de Huanghe, tá? Ali está em inglês, mas para nós seria Huanghe. Esse outro aqui embaixo se chama Yangtze-Kiang, olha que bonitinho, e esse outro aqui o Mekong. Na verdade, a gente pode chamar de rio amarelo, rio azul e rio vermelho. Então, esses 3 são importantes. Como vocês podem ver, os 3 são exorreicos, né? Como eu disse para vocês que aconteceria ali, tá certo? Muito bem. De modo geral, eu posso dividir a China em 5 regiões, que eu vou chamar aqui de mesorregiões. Olha só, puxando aqui, né? Puxando aqui, o número 1 é a Manchúria, olha que nome bonito, né? Manchúria, que é uma região histórica importante de muitos minérios, uma das primeiras regiões a se desenvolver industrialmente na China. O número 2 aqui é chamada de Xinjiang, uma região já com mais islâmicos, uma transição ali para a Ásia mais central. O terceiro aqui é a chamada Mongólia Interior, uma região mais desértica, continuação do deserto de Gobi. O número 4 aqui é a região do Tibete, a região das grandes montanhas. E o número 5 é chamado de China de Leste, ou planícies de Sudeste. Vou voltar na imagem anterior aqui para vocês, ó, para vocês verem isso aqui um pouquinho diferente, né? Ela mais dividida. Aqui em cima você tem a parte da Manchúria, tá? Aqui é a Mongólia Interior, aqui a região de Xinjiang. Guardem esse nome, é uma região de conflitos islâmicos importantes, né, islâmicos que tentam a independência e a China não os dá. O Tibete é outra região, né, o Tibete é uma região de conflitos, né, a própria história recente do Dalai Lama, os monges budistas proclamaram a independência do Tibete, o governo chinês foi lá, encheu eles de porrada e acabou que eles não ficaram independentes nada, né. São 2 regiões de conflito importantes, Xinjiang e o Tibete, tá certo? Aí você tem as planícies centrais. Eu coloquei esse mapa aqui também para destacar a província de Hubei. O que vocês sabem sobre essa província aqui? Claro, vocês têm aqui Xangai, né? Jiangsu, que é muito
que é muito populosa, né? Hubei é a cidade onde está, a província onde está a cidade de Wuhan, e foi ali que nasceu, né? Que apareceu para o mundo o coronavírus em dezembro do ano passado. E então esse surto que nós estamos vivendo aí, ele nasceu nessa região, uma província chamada Hubei, tá? Só para você localizar. Como vocês já viram, essa região leste aqui, né? Toda essa região onde a setinha está passeando aqui, ó, região de Beijing, né? Região de Xangai, Beijing onde está a capital, né? De Pequim, região de Shandong, Changzhou, Shenyang, Guangdong. Essa região aqui, ó, ela é uma região muito populosa, uma região de uma densidade demográfica altíssima, a gente pode dizer um formigueiro humano, né? Porque é um país extremamente populoso. Eu queria que você guardasse o nome aqui de Hubei por causa do coronavírus, onde está a cidade de Wuhan. Xinjiang por causa do conflito de tentativa de independência de povos islâmicos, e o Tibete por causa dos conflitos com o governo chinês em relação à independência dos monges ali do território do Tibete. Tudo bem? Gente linda, então seguindo aqui, né? Vimos uma regionalização importante, né? Agora vamos falar um pouquinho de população, né? Aqui vocês veem uma pequena praia aí sem muito movimento, né? E do lado aqui vocês veem uma praia dentro de um hotel, né? Os caras criaram uma praia num hotel que simula a energia solar, simula as condições, coisa de chinês. Mas enfim, o que eu quero dizer para vocês é que nós temos um país superpopuloso, né? Um país com 1.375 bilhões de pessoas aproximadamente. Quando nós falamos em população da China, olha só, nós temos duas coisas para anotar ali. Primeiro, a política do filho único, né? Política do filho único, eu vou anotar aqui, anotem aí. Então, pensando em população, então nós vimos, preste atenção, relevo, clima, hidrografia. Vegetação nós não falamos porque é uma questão, já um país bastante afetado, nós vamos ter questões ambientais para tratar depois sobre a China em outro momento, em outro módulo, mas aí nós fomos para a questão da regionalização. Então eu mostrei para vocês o Nordeste, né, que é a região da Manchúria, a Mongólia Interior, a região de Xinjiang, a região do Tibete e a China de Leste. Então são 5 regiões. E indo para a demografia, nós temos a política do filho único. Essa política foi instituída na década de 60, e aí isso tinha como objetivo desacelerar um pouco o crescimento da população chinesa. Isso foi conhecido como o neomalthusianismo, né, o típico neomalthusianismo chinês, onde o Estado assume o controle da demografia. Então, a política do filho único. Essa política vai até 2015. Em 2015, eles permitem que os casais tenham, as famílias tenham 2 filhos, tá? Não pode ter aí uma renca, né? Não pode fazer igual coelho. Mas já não é mais política do filho único, tá? Por isso que nós dizemos que a Índia vai superar a população da China, né? Não exatamente agora, mas vai superar, tá? Professor, pode falar um pouco mais do conflito em Xinjiang? Posso sim. Xinjiang é aquela região onde existe uma grande população islâmica, então são conflitos separatistas, étnicos, religiosos, onde os islâmicos da China tentam conseguir aí autonomia. E o governo chinês os repreende com violência, assim como acontece também no Tibete. Então é um conflito religioso, político, territorial, tá bom? Bom, continuando aqui, tem 3 personagens extremamente importantes na geopolítica, na história da China, tá? Na história aí dos últimos tempos. O primeiro deles, vocês já podem ver aqui, esse senhor aqui com um olhar bem, né, interessante, que é o Mao Tse-tung, né? A gente pode dizer que em 1949 aconteceu a Revolução Maoísta. Vocês estão vendo aqui uma mocinha, né, com o punho, né, cerrado ali, esse punho cerrado, esse símbolo aí de uma luta socialista, de uma revolução socialista na China, que a princípio não era para, né, ter uma influência direta, e desde o começo não quis ter uma influência direta da União Soviética. Mao Tse-tung tem um livro chamado Teoria e Prática, onde ele critica o socialismo soviético e fala que o socialismo tem que partir das reformas do campo, né? E ele vai começar as comunas populares, um processo de muito choque. Vocês podem ver uma outra imagem aqui ao lado,
mostrando um pouco dessas questões, né, da violência, né, das mortes, né, são milhões de mortes aí de pessoas que não queriam, não aceitavam essa anexação das suas terras ao Estado, né, essas comunas, muita gente não gostou disso, isso gerou muita morte. Então, Mao Tse-tung, lembre-se, é o cara da Revolução Socialista. Ele mudou principalmente a dinâmica da propriedade. Isso é importante você lembrar. Ele mudou a dinâmica da propriedade na China, ele mudou a dinâmica social, ele extinguiu a liberdade de imprensa, ele acabou transformando tudo num unipartidarismo, que é o Partido Comunista Chinês, quem dirige tudo até hoje. Depois dele vem esse outro cara aí. Gente, esse cara é fundamental na história da China. Esse é aquele que eu falo para vocês, tem nome de doença, né? O Deng Xiaoping. Eu vou escrever o nome deles para vocês ali daqui a pouquinho. Então, Mao Tse-tung faz a Revolução Socialista. Depois vem o Deng Xiaoping. E o que Xiaoping faz? Ele assume em 76, né? E em 78 ele começa o processo de implantação das zonas econômicas especiais, que são essas áreas que vocês podem ver aqui, ó, em cor vermelha. No começo elas eram 5, depois passaram para 6, hoje são dezenas aí de regiões onde as empresas capitalistas podem se instalar. Então foi graças a ele que a China se transformou num socialismo de mercado, né? Um socialismo de mercado por quê? Do ponto de vista político você tem um partido só. Do ponto de vista econômico, você tem um país que atrai grandes empresas multinacionais e até que cria suas próprias transnacionais aí. Então, Deng Xiaoping faz aí a promoção do socialismo de mercado. O Deng Xiaoping é o cara, então, que vai criar as zonas econômicas exclusivas, também conhecidas como ZEEs, e com ele nasce o socialismo de mercado na China. Ok? Então, a partir dele, a China desenvolve um plano que é chamado de Plano das 4 Modernizações. A ideia era que a cada 15 anos o governo pudesse, né, impulsionar aí um crescimento maior, começando pela indústria de base, a siderurgia, depois a metalurgia, o transporte, a infraestrutura, a tecnologia. E os chineses alcançaram isso em muito menos tempo do que eles mesmos esperavam, né? Então, veja, essas políticas, vamos chamar assim, elas são interessantes na China porque como o partido fica no poder, elas têm uma continuidade que em outros lugares do mundo não tem. Então, esse seria o lado bom dessa ditadura, desse socialismo unipartidário. O lado ruim, claro, é a falta de liberdade de expressão. A gente pode lembrar do massacre da Praça Celestial, nós podemos lembrar que tem muita miséria ainda na China, mas o que é muito importante para vocês que vão fazer prova é lembrar que o socialismo de mercado é uma mistura de regime político com um partido só e um regime econômico que possibilita a existência, a entrada de empresas transnacionais. Tudo bem? Tranquilo? Muito bem. Seguindo aqui, depois dele, pessoal, nós temos um terceiro personagem, que é esse aí. Do lado do nosso Jair Messias, né, do lado do presidente Bolsonaro, está ali o Xi Jinping. Esses 3 caras, eles tiveram, o Xi Jinping é o atual que teve esse direito, eles tiveram o direito de governo vitalício. Então, o Partido Comunista Chinês gostou tanto deles que deu a eles, né, no caso do Mao Tse-tung, ele mesmo impôs isso, mas no caso do Xi Jinping, ele tem direito de governar enquanto ele quiser. Ele já disse que não pretende governar até a morte, mas ele teve essa conquista. É um presidente com uma visão econômica muito aberta comparado aos outros presidentes chineses dos últimos tempos. Ele tem aí, né, sido personagem de questões importantes. Xi Jinping é o cara que vai participar aí, né, do último surto, do grande boom da economia chinesa. E aí você pode ver nesse slide aí que a China, ela importa 14% do petróleo, mais de 14%, mais de 57% de toda a soja produzida, importada no mundo, mais de 30% do minério de cobre, mais de 57% do minério de ferro. Veja, ferro, soja,
são coisas que o Brasil exporta bastante. Então, você já começa a perceber por que a China, nos últimos tempos, superou os Estados Unidos na questão da balança comercial brasileira. Por muito tempo, os Estados Unidos eram nossos principais compradores. Agora, a China é nosso principal comprador. Agora não, já vai fazer 10 anos isso aí, não é? Embaixo ali está até dizendo, ó, os principais exportadores de petróleo, de carros, de ferro, né? No caso de soja e ferro para os chineses, o Brasil aí aparecendo. Então, a China é um mercado importantíssimo para o Brasil, tá? Pensando na economia interna, vocês podem ver ali a estrutura do PIB chinês, 51% é comércio, 40% é indústria e 9% é agricultura. Gente, 40% de indústria é o dobro do que é no Brasil, mais que o dobro. Na maior parte do mundo, a indústria mecanizou muito e ela acabou gerando aí um decréscimo do percentual da participação da indústria, que é o setor secundário, e um crescimento do setor terciário. A China escrevam aí, a maior produção, o maior PIB industrial do mundo. Então, o maior PIB, falando de economia, o maior PIB do mundo geral é dos Estados Unidos, o maior PIB industrial é da China, neste momento. A China é o maior importador do mundo de vários produtos, alguns deles vocês estão vendo aí, commodities principalmente, ó, minério, petróleo, cobre, isso tudo é commodity. Lembra? Nós já falamos sobre commodity nas aulas passadas aí. Então, a China é um grande importador de commodities, ela é fundamental, voltando para essa imagem aqui, ó, ela é fundamental para a economia brasileira. Tá? Então, tudo que acontece na China afeta a economia do mundo inteiro, mas o Brasil, em especial, tem sempre que olhar para a China, nos últimos tempos, como seu principal cliente, o seu principal freguês aí. Tá certo? Muito bem. Aqui mostrando um pouco do que é a China, ó. Né? Os triângulos aqui são áreas de produção de ferro, o amarelinho é cobre, o roxo é ferro, enfim, bauxita. Agora, você pode perceber que esse canto direito aqui, ó, esse lado aqui, ó, essa região que vocês estão vendo aqui, ó, Changchun, né, Shenyang, Qingdao, Tianjin, Yantai, Qingdao, essa região mais aqui de cor, né, sei lá, acho que é um laranja claro, é o que a gente conhece aqui como região industrial. Então, é onde estão a maior parte das indústrias na China. E um detalhe importante, né, essas regiões são as regiões das zonas econômicas especiais. Então, você veja que não é coincidência, né? As regiões transformadas em zonas econômicas hoje são as regiões com a indústria mais forte. Outra coisa que eu quero aproveitar para mostrar para vocês aqui é que aqui embaixo, ó, eu tenho Taiwan, que é a República da China, já falamos sobre isso. Taiwan não aceita pertencer à China, então é considerada autônoma, né? Embora a ONU tenha um problema com isso. E aqui embaixo nós temos a região de Hong Kong, tá? Aqui embaixo nós temos a região de Hong Kong na foz do Rio Vermelho. Então, Hong Kong pertence à China como uma república administrativa autônoma, tá? Com, teoricamente, independência até hoje, né? Liberdade de expressão, que é o que eles têm lutado para manter nos últimos tempos. E aqui, a República da China, Taiwan ou Formosa, que é uma região autônoma que não aceita influência chinesa. Então, Taiwan não aceita influência chinesa e Hong Kong está sob domínio chinês como uma região autônoma ou região administrativa especial. Tá certo? Bom, só para a gente concluir aqui, né, este ano aconteceu aí, só para vocês verem, a China em 2027 é projetada como a primeira economia do mundo, tá? O Brasil indo para quarto, olha que interessante, né? Será que vai acontecer mesmo, né? Essa questão. E depois vocês têm uma outra imagem aqui, que é a imagem do Trump com o Xi Jinping. Então, se com o Brasil há uma proximidade muito grande, ele é o nosso principal cliente, com os Estados Unidos, eles entraram numa guerra comercial, onde o Trump tenta trazer de volta as empresas para a China, tá? E deixa eu ver aqui, eu queria mostrar um outro, eu separei. Apesar da polêmica aí, né, se a China teria criado o vírus, saiu essa notícia recente aí de que a economia chinesa deve cair aí com o coronavírus. Então, olha só, você tem essa notícia e tem essa outra aqui, ó.
né, Alexandre Garcia, um jornalista famoso, falando que o coronavírus faz muito bem à China. Mas é importante vocês pensarem que a China é um país gigantesco, com uma economia gigantesca e, por incrível que pareça, é mais um vírus que nasce lá, né? Não estou dizendo que nasceu porque eles criaram, não, a ciência já provou que ele veio de origem natural, mas que talvez possa ter se aproveitado disso. Quem sou eu para falar, provar isso? Não. Mas, como vocês veem, tem gente que diz isso. Mas, por outro lado, você olha outra notícia como essa daqui e percebe que a economia deles está sofrendo também, tá? Um grande beijo, gente. Tchau, tchau.